Eu vou trazer para cá Tá para eu uns mostrar a 27 planilha. agora, né? Puxa aí a planilha. Ó, planilhinha do diário, hein? Já até coloquei o nomezinho aqui embaixo, ó, que é para ficar separadinho, que aqui agora é assim, você sabe, né, Di? Cara, é Ó, uma chique. planilha, pra mim, complexa de fazer. Tá? Não quer dizer que é uma planilha complexa, que provavelmente tem gente que consegue fazer uma planilha mais fácil e mais rápida. Quando eu finalizar ela tudo certinho, talvez eu deixe essa aqui vai ficar à disposição da galera. Dá pra ver, o link dela vai ficar bonitinho depois quando eu finalizar. Mas depois eu vou fazer uma planilha dessa do zero para você adicionar suas moedas. Você vai ficar de graça aí em algum lugar. Aproveita enquanto eu quero deixar de graça, porque senão a desgraça. Porque senão depois eu vou cobrar vintão, dezão, trintão. Depois essa planilha vai virar brinde da mentoria. Só assim Brinde pra da conseguir ela. mentoria, é isso aí. Ó, basicamente aqui embaixo tem várias abas, tá? Eu não vou passar todas um por um, porque não tá toda finalizada. Não dá Essa pra aqui, ver pelo as câmeras tampa. aqui ó, pronto. Opa, aí ainda tá isso aqui. Pronto. Aí. Basicamente não estão todas finalizadas ainda, igual a da estratégia aqui, tá só literalmente a nossa estratégia. Eu vou fazer imagem, vou colocar aqui bonitinho depois. A da carteira, esse aqui seria o principal, né? O dashboard, praticamente, da carteira. E daqui para cá é as partes que não estão 100% finalizadas, como os gráficos da carteira, que provavelmente vão demorar um pouco para carregar, porque eu estou streamando. A planilha de compra, que estou atualizando, estava atualizando nesse momento. E depois disso, a moeda por moeda para ter a movimentação. Eu adicionei praticamente todas as movimentações feitas até então na nossa carteira, só faltando os ganhos do passivo. Por isso que vocês vão ver um pouco de diferença no valor total da nossa carteira aqui, ó. No total atual da nossa carteira, o total atual aqui do Market Cap. 5594, 5643. Essa diferença Não, é 50 conto de diferença, né? vai dar mais um pouquinho depois que eu corri tudo certinho, mas é por conta do passivo. E basicamente, deixa eu te puxar de novo aqui, isso é muito bonito para ficar fora, Diego. Já. Basicamente, aqui na tela inicial, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver o valor do dólar já puxado pelo Google Finance, então ele atualiza de 10 em 10 ou 15 em 15 minutos, não lembro. 20 em 20 aqui, ó. Aqui embaixo ele fala 20 minutos de atraso. Eu tenho o total aportado, que é para ser 7.200 aqui no caso, é as partes que eu tô corrigindo, ó. Eu tenho que inventar umas paradas ainda. Eu tenho a variação, que basicamente é o total aportado menos aliás, o total atual menos o total aportado, ou seja, estamos com 1.600 de preju. A variação em porcentagem, menos 22%. E aqui embaixo eu tenho por moeda, a quantidade de moedas, o preço médio em real de cada moeda, o total aportado em cada moeda, a cotação atual em dólar, também ele puxa automático, ó. Vou fazer uma cagada. Ele puxa automático já a cotação em BRL, nada demais, né? O valor atual que a gente tem de cada moeda, a variação em cada moeda, em dólar, em real, aliás, e a variação de cada moeda em porcentagem. E por último, a relevância de cada moeda que tem na nossa carteira atualmente. Eu separei aqui ela em Hold Forever, né? Que é as 4 moedinhas, nossas 5 moedinhas padrão, e o dólar que é FIT. Caso você esteja caindo aqui de paraquedas e não entenda a nossa estratégia, vou explicá-la rapidamente aqui para você. A nossa estratégia ela consiste em dois momentos, o momento de bull market e o momento de bear market. No momento de bull market, a gente tem esses pontos aqui de venda, ó, que não está bem desenhadinho, mas dá para vocês entenderem, que é quando essa informação aqui atinge valores altos. Esse BBI que o falou aí no início do vídeo e a gente olha toda semana. Então, quando isso aqui atingir 50, por exemplo, a gente vai vender 5% de toda a cripto que a gente tiver e vai ficar com $1, 5% de dólar. Puxa o gráfico do Collins ali, que acho que fica mais visual para ver. Aqui, ó. Quando atingir 50%, que é literalmente no meio aqui, ó, nessa linha central, seria isso aqui, ó, a gente vai vender 5%. 5% do que a gente tem vai virar dólar de novo. Depois, quando atingir 60, mais um pouco. Quando atingir 70, mais um pouco. E assim vai até 95 mais. Então a gente vai ter vários pontos de saída, desde aqui até aqui no caso, né? A gente tem vários pontos de saída, desde os 50 até os 100.
Por que vários pontos de saída diferentes? Justamente para a gente não perder uma alta dessa aqui e capitalizar ela. Ou dessa aqui também, capitalizar ela. A ideia é conseguir ter um indicativo de quando começar a vender as criptos, né? Isso. E quando, na segunda parte, o bear market para nossa carteira aqui, ele é quando esse indicador aqui, ó, bate pela primeira vez em 15 ou menos. Então, quando acontece esse dump aqui, ó, ele bateu em 15 aqui, a gente vai comprar toda semana, a gente vai desfazer da porção em dólar. Então, no início da bagunça, eu deixei aqui literalmente no início da bagunça, a gente vai ter 95% em dólar e essa mixaria aqui em cripto. Aí o que a gente vai fazer? Na semana 1, a gente vai desfazer um pouco do dólar. Na semana 2, a gente vai desfazer um pouco do dólar. Atualmente, nós estamos na semana 27. Então, atualmente, a gente vai balancear para que o dólar fique em 9,50%, Bitcoin 48,02% e assim por diante. E onde é que a gente faz isso? Na nossa aba de compra, que não está 100% atualizada ainda, mas a parte que nos interessa ainda já está aqui, ó. Então, basicamente, olha só, já atualizado aqui, vou aportar R$200 hoje, já coloquei aqui, $36,95. Hoje eu preciso comprar $26,65 em Bitcoin, 13,23 em Ethereum, 8,26 em ADA. Eu precisaria mais a tela aí vender... que a câmera tá tapando. Isso, peraí, Aí. Eu precisaria vender BNB, $4, mas a gente não consegue vender menos de $10, vale lembrar. Então não vai acontecer nada. E Link a gente precisaria comprar 9,39. Então eu vou comprar 10 só para comprar. Essa é a movimentação do dia. A carteira ela indica bonitinho aqui para mim o que eu vou precisar. E para fazer a movimentação, eu vou precisar sacar $21,20 de hoje. A parte mais legal da nossa carteira agora, pelo menos pro dia, né, Di? Depois de feito isso tudo eu gosto aqui, muito disso. Depois de feito isso aqui, comprado, vindo aqui, adicionado bonitinho a movimentação, moeda por moeda, nessa chatice mesmo, moeda por moeda. Isso tudo aqui vai vir para essa planilha aqui que vocês não vão precisar mexer, tá? Já vão estar completadinha, planilha completa de dados. Depois disso tudo, a gente vai ter os gráficos atualizados. E esses gráficos são nossos. Esse gráfico é nosso, porra! Tá vendo essa linha verde aqui, ó? Esse aqui é o nosso preço médio ao longo do tempo. A linha laranja é o preço do Bitcoin ao longo do tempo. Então a gente consegue ver aqui claramente quando o Bitcoin estava em alta, nosso preço médio aumentando. E ao mesmo tempo, em junho, não sei se vai aparecer a data, mas vai 25 de maio, na verdade, ó, quando começou essa queda mais nervosa aqui, ó, a gente também começou a cair mais nervoso, ó. E olha a tendência da gráfica é a linha do preço médio sempre buscar o preço do ativo, né? Mas aí a gente tem um ponto muito interessante. Em dia 28 de junho a gente começou a fazer a venda de dólar. Na verdade, sim, do caixa. Então o que aconteceu? Ó, dia 28 de junho para frente, mesmo que o preço subisse, o nosso preço médio ainda estava caindo muito mais. Tá se aproximando, né? Isso a gente consegue ver nesse segundo gráfico aqui, que é a diferença no preço para rentabilidade. Basicamente é a diferença do preço do Bitcoin naquela data dividida pelo preço do Bitcoin na primeira data que a gente comprou. Isso vai me dar uma porcentagem. Então, por exemplo, no dia 7 de novembro de 2021, o Bitcoin estava valendo 28,89% a mais do que no dia 5/9, que foi o início da carteira, foi a nossa primeira compra. Tá? Assim que funciona esse gráfico aqui. Em cima disso eu consigo ver quando eu estou no lucro e quando eu estou no prejuízo. Basicamente é isso. Então olha só, no 0% aqui, ó, esse zero aqui basicamente representa a nossa linha de lucro. Toda vez que a gente vai para cima dela, a gente vai estar no lucro. Basicamente é isso. Então, você vê aqui a linha laranja, que é o preço do Bitcoin, sempre bem correlacionadinha com a linha verde, toda bonitinha. E olha que legal o que acontece aqui no dia 5 de julho, 28 de junho, coincidentemente. Olha o buraquinho abrindo. Lembrando, quanto mais próximo da linha, mais lucro a gente vai ter. Basicamente é isso. Esse gráfico aí, o que ele tá mostrando é basicamente a execução da estratégia funcionando em proporção ao descolamento do preço médio. Então, quando que começa ali o descolamento das duas linhas? Um pouco mais para trás. Você fala? Aqui assim, aí, isso, exatamente aí. Que dia que é, mais ou menos? No dia 7 de fevereiro, mais ou menos, no dia 21 de fevereiro.
Então, por volta de fevereiro, mais ou menos, foi onde a nossa estratégia conseguiu começar a descolar o preço médio dela em relação ao preço real do Bitcoin. Então, quanto maior a diferença entre a linha laranja e a linha verde, no caso, mostra o quão próximo o ativo que a gente está monitorando, ele precisa subir para a gente voltar para a linha de lucro. Então, a gente não precisa que, de fato, o Bitcoin volte a atingir as máximas de quando a gente começou a comprar lá, por volta dos 60 mil dólares. Então, a gente atinge a lucratividade, né, que é a linha zero desse gráfico, muito antes. Quando a gente atinge o preço médio, subimos para cima do preço médio, a gente começa a estar basicamente, esse gráfico aqui é o que mais dá para ver a nossa estratégia em si funcionando, né? Ele é um reflexo da estratégia funcionando. Porque é o nosso DCA, essa linha verde aqui é o DCA funcionando. Basicamente é isso. Põe o mouse na linha verde ali, ó, no finalzinho. Aqui você fala? Isso, qual que é a porcentagem que tem? Menos 26,59, como se a gente tivesse 26,59% de prejuízo no Bitcoin agora. E onde está o preço real do Bitcoin? A linha laranja ali. Aqui embaixo, 62,28%. Então essa é a diferença que a gente está vendo. Enquanto o Bitcoin está com uma queda, entre aspas, da onde a gente começou, de 62%, o nosso prejuízo em relação ao preço médio está de 20 e poucos por cento. 26,59%. 27%. São 35% de diferença. 35% de DCA que a gente fez. Então a gente não precisa que o Bitcoin recupere os 60% que ele está de queda para a gente voltar a ter lucro. Se a gente tiver uma recuperação do Bitcoin de 27%, a gente já entra no nosso nível zero e qualquer coisa que ele subir a partir daí a gente tá no lucro dentro da moeda. Você consegue perceber isso muito por aqui, no dia 12 de julho tinha 61,37% e ele subiu para 53,63%, ou seja, foi uma subida de 8% aqui mais ou menos. Isso. E nessa mesma data a gente subiu de 40% para 27%, são 13%. A gente teve uma alta muito superior à volatilidade do Bitcoin. Né? Foram 5% a mais, ó. E aqui jogando para o lado, a gente tem a última e, ao meu ver, mais desinteressante gráfico, né? Eu vou falar planilha, mas é gráfico, né? Basicamente aqui a gente consegue ver o preço do Bitcoin, de novo em laranja, em verde a quantidade de Bitcoins que a gente tem. Ela não vai fazer muito sentido esse gráfico, por isso que ele é bem sem graça agora. Só que o que acontece? Esse gráfico em específico, quando a nossa estratégia acontecer, a gente vai comprar e vender Bitcoins dentro de um ciclo. Então, nesse momento, agora que a gente está para a nossa estratégia em bear market, a gente está comprando Bitcoin. Então, é normal que a gente veja essas barrinhas verdes ascendentes, a quantidade de Bitcoin que a gente tem na nossa carteira. Só que quando o mercado ficar boom, o didão para cima mesmo, explodindo, a gente vai vender Bitcoin. Então, a gente vai ver essas barrinhas aqui meio que dilacerando para baixo. Isso, em relação a esse gráfico aqui feito com o valor do Bitcoin, eu acho que vai ficar bonito ao longo do tempo. Depois de uns 4 anos aí, tá ligado? Ver o preço do Bitcoin estourando para cima e nossas barrinhas descendo. Teoricamente, esse gráfico aí, ele vai desenhar, se a gente tiver uma assertividade parecida com o que o indicador do Collins tem, a gente vai ver um efeito parecido. Quando, tipo, o preço estiver fazendo o topo e apontando, vai ser o momento que a nossa quantidade de moedas em carteira já vai estar diminuindo, né? O que vai mudar é que, tipo, nesse pico aqui ia estar esse fundo aqui, ó. Basicamente o que a gente vai ver é isso daí, né? Quando a gente atingir, teoricamente, se a gente conseguir fazer isso, atingir o topo do ciclo, vai ser o momento onde a gente vai estar com as barrinhas de histograma ali, vai estar na menor quantidade possível, tá ligado? E esses gráficos aqui que eu fiz, de preço médio, diferença de preço e tudo mais, eu fiz para todas as moedas que a gente tem em hold. Então eu não vou prolongar aqui não, porque senão a gente vai ficar aqui... se a gente ficar nisso aqui, eu acho que a gente vai ficar aqui mais de meia hora. Então, por enquanto eu vou deixar assim. No final, quando a gente finalizar a parte que a gente vai deixar gravada em si, eu vou voltar e vou explicar os outros aqui. A gente vai analisar os outros gráficos bonitinho. Pode ser, Di? A gente pode fazer, tipo, um vídeo dedicado pra isso, né? Isso, pra ficar mais bonitinho. E até porque a nossa planilha não tá 100% ainda. Como eu disse, eu ainda tô fazendo ela, né? Uhum. Mas, enfim, é isso. É conteúdo que a gente está preparando e vai trazendo ao longo do tempo, né? Mais uma ferramenta pra gente estar olhando. Agora, tipo, uma ferramenta autoral nossa. Pois é a primeira, né? Mesmo que feinha, né? Então, vou assumir. Já é um grande começo, cara.